Fala comigo, tropa. Sejam todos muito bem-vindos ao Clash Bet. Se você não me conhece, meu nome é Washington e hoje estamos aqui para analisarmos os jogos de aposta esportiva do dia 16 de junho de 2022, a nossa quinta-feira, tropa. Só que antes, se você não é inscrito no canal, clica no botão de se inscrever, ativa o sininho também e dá essa força aí para que a gente possa estar crescendo aqui no YouTube. Bom, eu já falei demais e sem mais delongas, bora pro jogo. Quinto amanhã de Brasileirão, tropa. Chegando aqui na nossa lista de opções de palpites de futebol e análise de aposta esportiva, vamos estar iniciando nossos primeiros prognósticos de jogos pela Liga Profissional de Futebol da Argentina. Só que antes, quero estar pedindo a vocês aí que assistam o nosso vídeo do início ao fim, para que o YouTube recomende os nossos vídeos. Isso é de extrema importância. Então, se posso contar com vocês, vamos para a nossa primeira dica entre Argentinos Júnior versus Independente, com início às 19 horas. Os dois primeiros jogos dessas equipes, uma vem de um empate e uma vitória, que é o Independente, e a outra vem de uma derrota e uma vitória. Então, Independente 4 pontos e o Argentinos Júnior 3 pontos. Nos últimos confrontos entre eles, nos últimos 5 saiu menos que 11 escanteio, em 4 de 5 mais que 4.5 cartões, em 5 de 6 menos que 3 gols para ambas as equipes. O Independente foi a primeira equipe a marcar em 5 dos últimos 7 jogos. Em duelos individuais, o Argentino Júnior vem a 6 jogos sofrendo gol. Em 5 de 7 saiu menos que 3 gols. Em 5 de 6 ambos marcam e menos que 11 escanteio. Em 4 de 5 foi a primeira equipe a sofrer. O Independente, em 4 dos últimos 5 jogos, saiu mais que 10.5 escanteio. Em 5 de 6, venceu o primeiro tempo, foi a primeira equipe a marcar. Último confronto 0 a 0 para essa partida. Acredito que a equipe do Independente, claro, tem total condições e tem qualidade de jogar de igual para igual diante do Argentino Júnior. Só que o Argentino Júnior, jogando em casa com o apoio da sua torcida, é uma equipe forte, tem que fazer valer o seu manto de campo, principalmente em início de temporada. Quem quer brigar na parte de cima da tabela tem que fazer valer o seu rendimento. Então, por esse retrospecto, diante dessas circunstâncias, acredito que o Argentino Júnior não perca essa partida. Então, vamos com a dica casa com empate. E se você é mais ousado, pegarei aí um mais de 1.5 gols, probabilidade 2 a 1 casa. Continuando, vamos agora para o jogo do Rosário Central versus Godoy Cruz, o início às 19 horas. Na classificação não vamos elaborar nada, apenas início de temporada. E em duelos individuais e nos últimos confrontos é o nosso mérito. Bom, em 5 dos últimos 6 confrontos saiu mais que 2.5 gol e ambos marcam. Em 8 de 10 saiu mais que 4.5 cartões para ambas as equipes. O Rosário sofreu gol nos últimos 3 confrontos. O Godoy Cruz vem a 3 confrontos sem derrotas, sofreu gol nos últimos 6. Em duelos individuais, o Rosário Central, em 5 dos últimos 6 jogos, saiu mais que 4.5 cartões. E o Godoy Cruz, em 4 de 5, foi a primeira equipe a marcar, saiu menos que 11 que 5 cartões. Em 6 de 8, saiu menos que 3 gols na partida. O Godoy Cruz vem de uma vitória de 2 a 1 no último confronto. Para essa partida, acredito em um duelo de gols, já que nos últimos 3 confrontos entre essas equipes, todos eles saiu ambos marcam mais que 1.5 gol. Então, não vejo outra opção. Vamos com a dica mais de 1.5 gol ou ambas as equipes marcam, probabilidade 2 a 1 jogo. Vamos agora para o jogo do Racing versus Vélez Sarsfielder, com início às 21h30. A equipe do Racing nos últimos confrontos diante do Vélez, em 4 de 5 saiu menos que 11 escanteio, em 5 de 6 mais que 4.5 cartões para ambas as equipes. O Racing, em 5 dos últimos 6 jogos, saiu menos que 3 gols, em 5 de 7 menos que 11 escanteio. O Vélez, em 4 dos últimos 5 jogos, saiu menos que 11 escanteio, e em 5 de 7 foi a primeira equipe a marcar, saiu menos que 5 cartões. O último confronto deu Vélez. Para esta partida, acredito que o Racing não perca. Por esse retrospecto, vamos com a dica casa com empate e a probabilidade 2 a 1 casa. Vamos agora para o Brasileiro Série B. A equipe do Cruzeiro versus Ponte Preta, com início às 16 horas. Na classificação,
o Cruzeiro segue líder na ponta da tabela, em 12 jogos disputados, com 28 pontos conquistados, 14 gols marcados, 5 gols sofridos, enfrenta a Ponte Preta, que vem na 16ª colocação, em 12 jogos disputados, com 12 pontos conquistados, 8 gols marcados, 11 gols sofridos. Atuando em casa, o Cruzeiro é o terceiro melhor mandante em 5 jogos disputados, com 5 vitórias consecutivas, tem 100% de aproveitamento Bahia, Cruzeiro e Vasco, sendo que o Cruzeiro fez menos jogos do que o Vasco e o Bahia atuando em casa. 7 gols marcados, nenhum gol sofrido até o momento, 15 pontos conquistados. Bem, atuando fora de casa, a Ponte é a 13ª colocada em 6 jogos, com uma vitória, um empate e 4 derrotas, 4 gols marcados, 8 gols sofridos, 4 pontinhos conquistados. Nos últimos confrontos, em 5 de 7 saiu menos que 11 escanteios, e em 6 de 7 menos que 5 cartões para ambas as equipes. O Cruzeiro, em 8 dos últimos 10 confrontos, foi a primeira equipe a marcar, sofreu gol nos últimos 5, e em duelos individuais o Cruzeiro vem aí numa sequência em 4 dos últimos 5 jogos. Saiu menos que 5 cartões, nos últimos 5 menos que 11 escanteios, e 9 de 10 foi a primeira equipe a marcar, saiu menos que 3 gols na partida. A Ponte Preta sofreu gol nos últimos 3 confrontos, em 4 de 5 saiu ambos marquem mais que 2.5 gols, em 5 de 7 mais que 4.5 cartões, em 8 de 10 saiu mais que 10.5 escanteio. O último confronto do Cruzeiro é um duelo interessante do técnico do Cruzeiro aí diante da equipe do técnico do Hélio dos Anjos. Então, um duelo de peso. Hélio conseguiu aí uma grande série de invencibilidade comandando a equipe do Náutico no ano anterior. Então, é um jogaço. Para essa partida, o Cruzeiro é o favorito. Em duelo de favoritos, vamos com a dica Casa vence, probabilidade 2-0 Casa. Agora vamos para o Brasileiro Série A. O jogo do Botafogo versus São Paulo, com início às 16 horas. Bom, na classificação, o Botafogo atualmente é o 17º colocado em 11 jogos disputados, com 12 pontos conquistados, 12 gols marcados, 16 gols sofridos, em frente ao São Paulo, que é o terceiro colocado em 11 jogos disputados, com 17 gols marcados, 12 gols sofridos, 18 pontos conquistados. Atuando em casa, o Botafogo é o 18º no ranking, em 5 jogos disputados, com apenas uma vitória, um empate e 3 derrotas, 6 gols marcados, 8 gols sofridos, 4 pontos conquistados. Atuando fora de casa, o São Paulo é o 15º colocado, em 6 jogos disputados, com 5 vitórias, um empate, 6 gols marcados, 8 gols sofridos, 5 pontos conquistados. Nos últimos confrontos entre eles, em 4 de 5 saiu menos que 5 cartões para ambas as equipes. Em duelos individuais, o Botafogo vem de 4 derrotas consecutivas. Nos últimos 5, sem vitória, a 6 sofreu gol. Em 5 de 6 foi a primeira equipe a sofrer. Em 5 de 7 saiu menos que 5 cartões. Em 4 de 5 perdeu o primeiro tempo. O último confronto mais recente foi 1-0 para o Botafogo. Lembrando que o São Paulo vem numa série de 15 jogos sem derrotas, ou seja, 15 jogos de invencibilidade. Em 5 dos últimos 6 jogos são menos que 3 gols. Venceu o primeiro tempo aí em 6 de 7 e foi a primeira equipe a marcar nos últimos 7. Voltando mais uma vez na classificação, uma temporada terrível do Botafogo atuando em casa, em 5 jogos disputados aí com apenas 4 pontinhos, 3 derrotas, é muito pouco, pouquíssimo, diferente do São Paulo que não atua bem também fora de casa, mas o Botafogo está no momento pior. Atualmente vem a 5 jogos sem vencer, depois que empatou com o América Mineiro, perdeu para o Coritiba fora de casa, perdeu para o Goiás em casa, Palmeiras fora, uma goleada de 4-0, aí voltou a jogar em casa e perdeu recentemente aí para o Avaí, pelo placar de 1-0. Já o São Paulo vinha numa sequência de 3 empates com Ceará, Avaí e Coritiba, venceu o América Mineiro atuando em casa pelo placar de 1-0, e o São Paulo é uma equipe que sempre quer ficar aí na parte de cima da tabela, já que os times paulistas estão comandando aí essa Série A até o momento, Palmeiras, Corinthians e São Paulo. Então, o São Paulo não vai querer se distanciar da ponta. Por esse retrospecto, não vejo derrota do São Paulo, mas também vejo o Botafogo marcando gols, quem sabe. Então vamos com a dica fora com empate, o jogo para mais de 1.5 gol. Tem um Calera aí que vem jogando bastante pela equipe do São Paulo, que pode ajudar aí a equipe do São Paulo. Probabilidade 2-1 fora. Palmeiras versus Atlético Goianiense, com início às 18 horas. Lembrando que
O Palmeiras é o atual líder, vem na primeira colocação com 1 ponto diante do Corinthians. Claro que esse vídeo aí vai entrar ao ar já com o jogo do Corinthians aí, com certeza em andamento. Então, provavelmente, se o jogo está em andamento, tá 22-22, mas o Palmeiras vai entrar em campo ainda. O Palmeiras em 11 jogos disputados vem com 22 pontos conquistados, 19 gols marcados, 5 gols sofridos, enfrenta o Atlético Goianiense na 15ª colocação, em 11 jogos disputados com 13 pontos conquistados, 10 gols marcados, 13 gols sofridos. Atuando em casa, a equipe do Palmeiras é o terceiro melhor mandante em 6 jogos disputados, com 3 vitórias, 2 empates e uma única derrota para o Ceará. 12 gols marcados, 4 gols sofridos, 11 pontos conquistados. Atuando fora de casa, o Atlético Goianiense vem na 14ª colocação, em 5 jogos disputados, com 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas, 4 gols marcados, 8 gols sofridos, 5 pontinhos conquistados. Nos últimos confrontos entre essas equipes, em 4 de 5 saiu mais que 2,5 gols, em 7 de 8 menos que 5 cartões para ambas as equipes. O Palmeiras vem a 8 confrontos sem derrotas, diante do Atlético. A 8 foi a primeira equipe a marcar, venceu o primeiro tempo em 5 de 7 e o Goianiense sofreu gol nos últimos 12 confrontos. Em duelos individuais, o Palmeiras vem a 17 jogos de invencibilidade, incluindo Libertadores, Copa do Brasil e Brasileirão, ou seja, 17 jogos sem saber o que é perder. A 4 sem sofrer gol, em 7 de 9 são menos que 5 cartões, em 6 de 8 mais que 10,5 escanteio e 9 de 10 foi a primeira equipe a marcar. Já o Goianiense, em 6 dos últimos 7 jogos saiu mais que 4,5 cartões e 9 de 10 menos que 3 gols na partida. Último confronto, goleada palmeirense atuando em casa 4-0. Então você que escala o seu time no Cartola, acredito que vai ser muito bem explorada aí a equipe do Palmeiras no Cartola, a equipe do Abel Ferreira versus o Jorginho. O Palmeiras atuando em casa, vem numa sequência de 4 vitórias e 1 empate. O Goianiense fora de casa, 3 empates, 1 vitória e uma única derrota diante do Atlético Mineiro. Bom, para essa partida, vamos com a dica aí, Palmeiras para vencer. Palmeiras tem o Rony, tem o Dudu, tem o Rafael Veiga aí, tem o Gustavo Scarpa que vem fazendo a diferença pelas laterais. O Palmeiras tem o Piquerez, Marco Rocha, entre outros jogadores que compõem a sua equipe. Então, tem o melhor ataque da competição, também a melhor defesa. Tem total condições de conseguir mais 3 pontos e se manter vivo aí na ponta da tabela, já que é o único título que falta para o Abel aí nessa equipe do Palmeiras. Por esse retrospecto, vamos com a dica: Casa vence, probabilidade 3-1, Casa. Avaí versus Fortaleza, com início às 19 horas na classificação. A equipe do Avaí vem na 10ª colocação em 11 jogos disputados, com 14 pontos conquistados, 12 gols marcados, 15 gols sofridos. Enfrenta o Fortaleza, o lanterninha do momento, 20º colocado em 11 jogos disputados, com 7 pontos conquistados, 7 gols marcados, 13 gols sofridos. Atuando em casa, o Avaí, em 5 jogos disputados, vem com 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota, 8 gols marcados, 6 gols sofridos, 10 pontos conquistados. Atuando fora de casa, o Fortaleza, 18º colocado em 4 jogos disputados, com 1 vitória, nenhum empate e 3 derrotas, 4 gols marcados, 7 gols sofridos, 3 pontinhos conquistados apenas fora de casa. Nos últimos confrontos entre eles, o Avaí sofreu gol nos últimos 6, o Fortaleza vem de 3 vitórias nos últimos 3, a 4 sem derrota, em 4 de 5 foi a primeira equipe a marcar. Em duelos individuais, o Avaí vem numa sequência em 5 dos últimos 7 jogos. Foi a primeira equipe a sofrer, saiu mais que 2,5 gol, em 6 de 7 ambos marcam, em 6 de 8 mais que 10,5 de escanteio, em 8 de 10 mais que 4,5 cartões. O Fortaleza vem a 3 jogos sem derrota e 4 de 5 saiu menos que 3 gols. Nos últimos 2 confrontos deu Fortaleza, lembrando que na classificação o Avaí está em uma posição muito melhor que a do Fortaleza, tem o dobro na sua pontuação com 14 pontos, Fortaleza tem apenas 7, lembrando que o Fortaleza é uma equipe que só conseguiu vencer até o momento a equipe do Flamengo no campeonato e alguns empates que vem agregando. Depois disso, empatou com o Goiás, empatou com o Atlético Paranaense, atuando em casa. Então, é o seguinte, para essa partida, atuando fora de casa, acredito que o Avaí vai querer propor jogo também. Por esse retrospecto, vejo um jogo aberto para mais de 1,5 gols. A equipe do Avaí marcou 12 gols, sofreu 15, então é uma equipe que marca e sofre gols. E o Fortaleza sofre mais que marca. Então,
ambos marcam também seria plausível, probabilidade 2-1. Jogo. Bom, tropa, chegando ao fim aí do nosso prognóstico, vamos partir aí consequentemente para o nosso provável bilhete pronto. Bom, é uma dica um pouco ousada, se vocês quiserem elaborar uma dica de mínimo possível zebra, é ousada sim, mas podemos pegar aí essa Ponte Preta com empate, fora com empate ao intervalo, como uma dica de mínimo possível zebra, nesse jogo aí da equipe do Goianiense versus Palmeiras, também um fora com empate ao intervalo, fica a critério de cada um, lembrando que tanto o Cruzeiro quanto o Palmeiras é super favorito, mas zebras acontece a todo momento, como vocês já sabem, a zebra da Croácia aí, na última segunda-feira, a Croácia abriu o placar aos 5 minutos, com gol de pênalti e conseguiu vencer a equipe da França. Então, zebras acontecem, vale salientar isso. Então é isso, tropa. Espero que tenha gostado. Vamos agora para o nosso bilhete pronto. Partiu, tropa!